Sejam bem-vindos a esta aula do curso Despertar da Chama Divina. Ela é fundamental e é a continuação daquilo que vos tem sido explicado sobre a alteração dos estados corporal, emocional e mental para a prática. Às vezes as pessoas perguntam-se porquê? Porquê tanta necessidade? Então eu hoje vos vou continuar a ensinar alguns exercícios de movimento e de respiração para transformarem a vossa mente numa ferramenta útil e para que ela saia do caminho, para vocês terem uma percepção correta da realidade. Hoje vou começar precisamente por vos explicar o que é a percepção. Vão atentar a esta figura que vai aparecer agora. Vejam a figura. Vocês veem dois quadrados sobrepostos, um cinzento e um branco. Assim parece. E se nada mais visse, e qualquer pessoa vos dissesse que estes dois quadrados tinham a mesma cor, vocês diriam que a pessoa estava enganada e que a pessoa não estava correta, porque vocês estavam a olhar para lá e aquilo que vocês veem são dois quadrados de cores distintas. Vamos olhar agora para outra figura onde a ilusão desaparece. Vejam agora. É precisamente a mesma figura. Vocês podem pegar na primeira e pintar a caixa, pintar as bordas, e os quadrados são exatamente da mesma cor. Interessante, não é? É uma ilusão de ótica, mas o cérebro funciona e a mente funciona assim transversalmente para toda a realidade. Uma coisa é a realidade e outra coisa é a percepção que nós temos dela. Atentemos a este exemplo que foi dado para perceber como algo que nos parece ser de determinada forma, afinal não o é. Isto explica-se pela forma como o cérebro e mente processam a nossa realidade. A nossa mente e a nossa experiência ensina-nos pela aprendizagem daquilo que já tivemos, ensina-nos pelo condicionamento, neste caso é um condicionamento visual, de profundidade e contraste, mas isto acontece a nível emocional, isto acontece a nível intelectual e acontece a nível da realidade física. A realidade é que o cérebro, ao qual nós estamos muito ligados durante a encarnação física, é um órgão que está ligado à consciência através do corpo bioenergético, conforme já vos expliquei, mas que basicamente é um órgão dentro de uma caixa escura. O cérebro não vê, o cérebro não ouve, o cérebro não cheira, o cérebro não sente e o cérebro não tem gosto. O cérebro experimenta, através dos órgãos dos sentidos, algo que pode ser completamente ilusório, porque ele vai tentar interpretar aquilo que recebe. E esta ilusão é o caso. A nível emocional passa-se exatamente a mesma coisa. Quando nós recebemos uma nova situação na nossa vida, cruzamos o nosso dia-a-dia, temos variadíssimas emoções e muitas vezes sentimos que elas são adequadas àquilo que estamos a viver. Ficamos tristes, sentimos-nos mal com determinados comportamentos, não temos qualquer sentido de equanimidade. Isso acontece porquê? Acontece porque a ilusão viciou a emoção a reagir de determinada forma de acordo com as experiências que temos. A nível intelectual, infelizmente, é onde existem as maiores ilusões e nós verificamos isto nas teorias científicas. Por isso é que a ciência não anda tão depressa quanto andaria se não existisse uma ilusão acérrima em determinados sistemas de pensamento e formas de estar e de encarar a realidade. Muitas vezes, quando aparece algo que modifica o paradigma, e por vezes o status quo, e já entramos em interesses financeiros, mas vamos falar somente da ilusão, que é o que concerne este tema, aparece uma ideia nova. E a mente não está aberta a essa ideia. Não a consegue ver, não a consegue conceber e não a consegue entender. A isso junta emoções e junta a percepção de um corpo físico. Então, nós temos uma máquina fantástica a nível físico, a nível emocional e a nível intelectual, que infelizmente nos prepara e condiciona a cair em ilusões. E depois temos a tempestade perfeita, quando existe uma mente, ou seja, pensamentos, emoções e energia, que fazem com que as nossas ilusões se transformem em realidades. Ou seja,
Nós vivemos num mundo que não só nos transmite ilusões, como também é produto da nossa própria mente ilusória, que constrói a realidade, conforme já vos foi explicado e conforme vocês viram em alguns exemplos no início deste curso. É importante compreenderem que a mente tem que ser primeiro treinada e depois tem que deixar de ser um obstáculo à percepção. É por isso que se medita, é por isso que nós atingimos estados em que a mente fica em absoluto silêncio, focada em algo, para que a percepção ilusória da mente seja ultrapassada. Porque senão vamos continuar a cair em todas estas ilusões que vocês viram. É por isso que nós ensinamos o relaxamento físico, o relaxamento emocional e o relaxamento intelectual. E hoje vos darei mais exercícios para poderem conseguir concretizar esses estados. Compreendam, olhem outra vez para esta ilusão, vejam os dois quadrados e vejam agora como eles são iguais. Veem o que mudou, a percepção da realidade. Isto é uma realidade simples, visível, um efeito cerebral e óptico. Infelizmente, na nossa vida e na nossa concepção da realidade, a ilusão é muito mais profunda. A ilusão cria determinados obstáculos que não permitem ver a vossa natureza, e mais grave do que tudo, não permitem que vocês sintam o vosso estado de felicidade primordial. A felicidade é um estado inerente à natureza do ser humano e ele é descoberto quando a mente sai do caminho, quando o ego sai do caminho e encontramos a nossa natureza e a nossa origem e raiz como seres. É uma felicidade que não necessita de razões, é uma felicidade natural e é uma felicidade constante que surge quando o indivíduo que pratica se descobre. Saibam, é um estado natural de existência do ser humano que está ligado ao ser divino, que é pura e absoluta felicidade. Eu expliquei-vos isto sobre a percepção, porque é muito importante que vocês compreendam que a percepção que têm do mundo é tão ilusória como a percepção que tiveram das cores desses dois quadrados. Só que é uma ilusão mais densa. É uma ilusão na qual vocês foram treinados, ensinados a viver e que depois, infelizmente, pela própria constituição natural do ser humano encarnado nos corpos de manifestação e com uma mente que os atravessa, essa ilusão é uma ilusão muito forte que vos faz pensar que determinadas coisas são reais, quando na realidade são tão reais como a diferença da cor entre estes quadrados. Não são reais, são absolutamente ilusórios. Hoje vou-vos falar de exercícios de movimento e de respiração. Isto vai condicionar a vossa máquina, o vosso corpo e a vossa mente a acalmarem para poderem ser ferramentas úteis, ambos, para que vocês possam sentir a vossa natureza e a realidade daquilo que são, uma realidade mais profunda e menos ilusória. Antes das práticas meditativas é importante que vocês aprendam a alongar. E no final deste vídeo vai ficar, através do professor Valdemar, um vídeo com exercícios de alongamentos que vocês devem aplicar e fazer antes das práticas. E se for uma prática muito longa ou trabalhar com bioenergia, depois da prática. Portanto, no final existirá um vídeo que ensinará os exercícios de alongamentos que vocês devem fazer. Esses alongamentos e estiramentos vão produzir um bem-estar corporal. E esse bem-estar corporal existe porque o cérebro produz determinado tipo de neurotransmissores chamados endorfinas. E essas substâncias são aquilo que vos faz sentir-se bem. E é muito importante que vocês encarem a prática como uma atitude física de relaxamento e positiva e como uma atitude emocional francamente positiva e alegre. E as endorfinas ajudam a isso. Portanto, vamos utilizar esta máquina que nos causa a ilusão para nos ajudar a sair dela.
E aí ficarão então os alongamentos. Os alongamentos têm um efeito importante a nível da circulação sanguínea, da manutenção da vossa saúde, e há outro aspecto que eu quero focar. Quando vocês fazem este tipo de exercícios, o vosso corpo bioenergético expande-se e fluidifica-se. Ou seja, a circulação energética no vosso tzeleno, utilizando a linguagem cabalística, corpo bioenergético, aura, o nome que lhe queiram chamar, essa circulação fica mais fácil. E ao ficar mais fácil, vocês melhoram essa interface entre as realidades superiores e a realidade física, onde vocês estão a ter a experiência de percepção consciente. Daí que não negligenciem estas pequenas técnicas, todas elas são ajudas e vocês vão precisar delas. Agora vamos falar da respiração. O relaxamento e a respiração são dados no Oriente como aos dois elefantes que controlam o elefante louco, sendo que o elefante louco é a mente. E quando há um elefante desgovernado, então são colocados dois elefantes lado a lado para controlar o elefante que está desgovernado. Se imaginarmos que o elefante desgovernado é a mente, o relaxamento é um elefante e a respiração é outro elefante. Portanto, os alongamentos são o prelúdio do relaxamento e a respiração é o prelúdio da calma mental. Vocês devem respirar de uma maneira abdominal, serena, suave e tranquila. Uma respiração mais pausada ajudará o vosso fluxo de pensamentos a diminuir e facilitará o processo de concentração. Há dois tipos de respiração principais que eu vos vou ensinar e para este curso são suficientes. Há muitos tipos de respiração que no Oriente se chamam pranayama. Abraham Abulafia, a nível de Kabbalah, ensinou um sistema nos seus livros de respiração e de vocalização, mas é um pouco complexo e obriga a muita entrega, portanto ele será explicado somente mais à frente, quando vocês tiverem mais maturidade. Para já vão aprender um sistema de carregamento em que vocês inspiram durante 7 tempos, não tem que ser 7 segundos. Seguram 2 e expiram em 7. Seguram em 2 e voltam a inspirar. É cíclico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspiraram. 1, 2, retiveram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspiraram. Retiveram. 1, 2 e continuam. 7 tempos em inspiração. Retenção no pulmão. 2 tempos, 7 tempos a expiração, retenção em vazio, 2 tempos. Este tipo de respiração deve ser feita antes dos alongamentos e antes de começarem a prática. Mas quando a prática começa, vocês vão fazer a respiração 4, 4, 4, 4. Inspiram durante 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Mantenham. 1, 2, 3, 4. Expiram. 1, 2, 3, 4. Mantenham. Em vazio. 1, 2, 3, 4. Portanto, é algo assim. A respiração deve ser abdominal. Não devem respirar com o vosso peito. Quando vocês relaxam, têm que respirar como um bebê respira durante o seu estado de relaxamento. A respiração calma, serena e tranquila vai ajudar imenso ao vosso relaxamento físico e especialmente ao vosso relaxamento mental. Esta é a base daquilo que vocês necessitam de saber para juntar aos conhecimentos que já tinham, mas eu sinto que vos devo dar uma introdução à respiração no dia a dia. É importante que vocês respirem bem, que mantenham o vosso corpo oxigenado, mas, e isto é muito importante, quando uma emoção má se tentar instalar, vocês devem estar conscientes dela, pará-la da seguinte forma.
enchendo bem a caixa torácica numa inspiração lenta e profunda, uma retenção, aquela respiração 7-2-7-2. Mas vão imaginar que respiram luz por todo o vosso corpo. Ele absorve luz e vão pensar em algo bom. No vosso filho, no sorriso de uma criança, na vossa mulher, em algo que vos agrade, numa conquista vossa. E vão expirar um fumo cinzento, mas não vão pensar em emoção negativa. O que é negativo não se pensa. Lançam tudo o que é mau durante a expiração e absorvem tudo o que é bom. Quando retêm, imaginam a luz com toda a alegria, toda a positividade, toda a serenidade, a saúde, e aqueles que têm o dom da fé, a bondade divina, a preencheram com o vosso corpo e a vossa vida. E quando expiram tudo aquilo que vos fizer mal. Pensamentos, emoções, sensações, doenças, tudo. Na vossa mente só tem que estar o conceito de expirar o que é mau. Carregam-se de luz, e se vocês já tiverem o benefício de sentir que existe uma presença superior, uma presença divina, inspirem Deus. E aqueles que forem cristãos, inspirem Jesus. Inspirem as palavras de Jesus, inspirem a esperança que Jesus dá. Se forem budistas, inspirem os discursos do Buda ou dos vossos mestres, ou qualquer outra religião. Inspirem o bem. E expiram o mal. Façam agora. Experimentem. Inspirem luz. Expirem escuridão. Façam isto 7 vezes. Depois respirem 4, 4, 4, 4. Pensando, Deus tudo me garante. Podem utilizar um salmo. Deus é o meu pastor, nada me faltará. Deus é o meu refúgio e a minha rocha. Em ti, Senhor, eu confio. Os que gostarem de orações clássicas. Mas aqueles que quiserem fazer uma oração pelas suas palavras, podem fazer. Sentindo que Deus é confiança, sentindo que Deus é alegria, sentindo que Deus lhes dá tudo aquilo que eles necessitam, vocês necessitam, para terem uma vida plena, mais feliz e mais agradável. E essa vida será plena, feliz e agradável sempre e quando vocês descubram Deus bem no vosso interior. Porque por aí vocês vão exprimi-lo, vão manifestá-lo e vão ter uma vida cheia de eventos divinos e de felicidade. Era isto que vos queria ensinar hoje. Espero que tenham gostado desta aula e vemo-nos na próxima aula.